Amém. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo ao culto da família. Salmo 100 fala assim, ó. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. E entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez. E não nós a nós mesmos. Somos povo seu, ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém? Então vamos orar. É noite de você celebrar, é noite de você se alegrar e de lançar sobre o Senhor aquilo que está no seu coração, que você possa entrar na presença do Senhor, porque todo momento nós estamos na sua presença, mas com alegria. Então, se você não entrou alegre, você vai dizer para a sua alma, fica no seu lugar, porque agora eu vou me alegrar com o meu Senhor, porque Ele é digno de louvor, amém? Independente de nós, Ele sempre é digno de ser louvado, amém? Vamos orar. Pai, eu te rendo graças por essa noite maravilhosa. Eu te rendo graças pela sua presença nesse lugar. Nós queremos dizer que o Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor é a razão de nos reunirmos, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali o Senhor estaria. Eis-nos aqui, Senhor, para a festa, Pai. Fica à vontade em nosso meio. Nosso desejo, Espírito Santo, é que o Senhor passeie em nosso meio e ache em nós corações de adoradores que te adoram em espírito e em verdade, porque é isso que alegra o seu coração. Muito obrigada, Espírito Santo, que as nossas vozes entoem louvores, que o nosso coração se derrame na sua presença, Senhor, em nome de Jesus, amém? Quem pode dar um brado de vitória? Vocês estão prontos para celebrar? Vocês estão prontos para se alegrar na presença do Senhor? Ele é o Rei dos Reis. Aleluia. Diga assim, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor. Jesus. Aleluia. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor. Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor. Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor. Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei da Glória. Ele
o Senhor. Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei da glória, Ele é o Senhor. Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei da glória, Ele é. Vocês aprenderam? Agora eu vi a igreja assim, ó. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Ele é o Senhor. Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei da glória, Ele é o Senhor. Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei da glória, Ele é. Eu te louvarei, em todo tempo te adorarei. Eu te bendirei, em todo tempo te exaltarei. Eu te louvarei. Eu te louvarei, em todo tempo te adorarei. Eu te bendirei, em todo tempo te exaltarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei. Eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Tu és entronizado. Oh, louvamos a tua presença nesse lugar. Eu te louvarei. Eu te louvarei, em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, em todo tempo te exaltarei. Eu te louvarei, eu te louvarei, em todo tempo te adorarei. Eu te bendirei, em todo tempo te exaltarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. Eu te louvarei. Bendito seja neste lugar, Senhor. Aleluia.
boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, que nunca muda. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, que nunca muda. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom para todos sempre. Amém. Oh, para todos sempre. Amém. Bendito Deus e Pai, bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção. Toda boa dádiva, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, que nunca muda. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, que nunca muda. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom para todos sempre. Amém. Oh, para todos sempre. Amém. Eu quero ouvir as mulheres. Diga: Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom, 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 Deus é bom. Pode ser melhor, pode ser melhor, pode ser melhor. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Agora nós homens, agora os homens. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Mais uma vez, mais uma vez. Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Agora toda a igreja, toda a igreja. Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Mais uma vez, mais uma vez. Deus é bom. Quero ver vocês. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Diga que Ele é bom. Deus é. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Diga assim: Deus é bom. Aleluia. existência, o que não existe, como se já existisse. A minha fé é a certeza daquilo que espero, creio. Mais uma vez.
a minha fé. O que não existe, como se já existisse. A minha fé é a certeza daquilo que espero, que já tenho. A fé que Deus tem, tenho em meu coração. Sou filho de Deus, a nova criação, vivo pela fé. E essa a fé que Deus tem, oh, a fé que Deus tem, tenho em meu coração. Sou filho de Deus, a nova criação, vivo pela fé. Sou justificado, e essa vida que agrada a Deus. Fé que declara fé, fé que declara fé, fé que agrada ao Pai, que opera pelo amor, que inspira o louvor. Fé que declara fé, fé que agrada ao Pai, que opera pelo amor, que inspira o louvor. Fé que declara fé, fé que agrada ao Pai, que opera pelo amor, que inspira o louvor. Fé que declara fé, fé que agrada ao Pai, que opera pelo amor. A fé que Deus tem, oh, a fé que Deus tem, tenho em meu coração. Sou filho de Deus, nova criação, vivo pela fé. Sou justificado, e essa vida que agrada a Deus. A fé que Deus tem, tenho em meu coração. Sou filho de Deus, nova criação, vivo pela fé. Sou justificado, e essa vida que agrada a Deus. Oh. Fé que declara fé, que agrada ao Pai, que opera pelo amor, que inspira o louvor. Fé que declara fé, fé que agrada ao Pai, que opera pelo amor. Eu quero ver vocês, vamos lá. Fé que declara fé, Fé que agrada ao Pai, que opera pelo amor, que inspira o louvor. Fé que declara fé, fé que agrada ao Pai, que opera pelo amor, que inspira o louvor. Aleluia! Exaltamos nesse lugar, Senhor. Seja engrandecido nesse lugar, Deus. Entronizamos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Entrego, Pai, a cada família, Pai, que está aqui nesse lugar, Senhor. Que o Senhor venha visitar cada um desses lares, cada um dessas casas. Em nome de Jesus. Abençoe, te guarde,
favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. E o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença esteja em ti e te cerque onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 Ele é por ti. Sua presença esteja em ti e te cerque onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 Ele é por ti.
Rios no ermo, caminhos no deserto. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminhos no deserto. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminhos no deserto. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminhos no deserto. O coração dos pais aos filhos se converterá. O coração dos filhos aos pais, arcos de fogo, flechas incendiadas. propósito, um destino, a tua
flechas incendiadas. Faz ouvir céu e terra, um propósito, um destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. O coração dos pais aos filhos se converterá. Quem crê nisso, levanta a tua voz, declara. Arcos de fogo, flechas incendiadas. O coração dos pais aos filhos se converterá. O coração dos filhos aos pais, arcos de fogo, flechas incendiadas. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminhos no deserto. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminhos no Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será o levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Gente, vou conversar com vocês sobre esse assunto hoje, ok? Melhor lugar para a gente conversar sobre sexo é na igreja. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 28. Luquinha, tu tá espiritual hoje? Mais ou menos. Gente, Gênesis capítulo 1, vai ser o versículo 28. No versículo 26, o Senhor diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. No versículo 27 diz: Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores que dá fruto e que dá semente e servosão para mantimento. Olhe só qual foi o mandamento. Depois que Deus fez o homem e a mulher, o Senhor disse para eles: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Ok? Vocês podem dizer comigo? Frutificai. Vocês sabem que homem não dá fruto, correto? Na verdade, o homem,
frutificai, multiplicai, enchi a terra. Essa expressão frutificar é seja fecundo. Ok? Então, depois que Deus fez o homem e a mulher, Ele disse, agora vão e se divirtam. E nós gostamos desse mandamento. Não tem nenhum outro mandamento na Bíblia que a gente goste mais de cumprir do que esse daqui. Deus disse, vai e enche a terra. E a gente diz, ô Senhor, obrigado. Né? Eu sou homem, então eu digo que se Deus fez alguma coisa melhor do que a mulher, Ele guardou, né? Ele guardou para si. Então, Deus fez uma coisa linda e extraordinária, que foi a mulher. No dia que Deus fez a mulher, deu a Adão, e Adão ficou muito feliz, né? Isso é no Gênesis capítulo 2. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, e este adormeceu. Tomou então uma das costelas, fechou a carne do seu lugar. E a costela que o Senhor Deus tomou do homem, fez uma mulher e trouxe para ele. Então disse o homem, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. A Bíblia, ela tem uma linguagem esquisita, né? Nessa parte que diz assim, então disse o homem, essa afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne. Deus fez a mulher e trouxe para Adão, né? Tirou da costela dele e ali ele fez a mulher. E trouxe ela para o homem, e o homem quando viu disse, essa afinal é osso do meu osso, carne da minha carne. Gente, isso não é romântico não, né não? Ela, que esquisito isso. Você imagina que você já tem 100 anos, certo? Porque Adão viveu 900, então dá um desconto. 100 anos ele era um bebê. Adão viveu quase 1000 anos, então 100 anos era... Acabei de nascer, só um bebê. E aí o cabo está com 100 anos, sem mulher. Aí o Senhor pega, dá uma mulher para ele, e a expressão dele é, você é osso. Você é osso. Irmão, mentira, não é assim não. Essa expressão, você, afinal de contas, você é osso dos meus ossos, dizem que a expressão no original dá aquela ideia de que os olhos de Adão cresceu, né? Ficou esbugalhado, é como aquele olho do Máscara, né? Ele fez e foi assim, né? Assim. Aí quando ele foi, ele disse, você, afinal de contas, é da minha carne. E Adão correu para o abraço, né? E foi bênção. Mas olha só, então depois que o Senhor fez a mulher, deu para Adão, ele ficou muito feliz. Tinha um pastor antigo, né, que eu ouvi quando eu era mais jovem, que ele dizia que lá no Éden tinha um açude. Tinha um açude, né? E aí o Adão ficava olhando quando passava a girafa com o seu girafo, né? E ele achava aquilo tão bonito. Aí passava uma vaca com boi e ele ficava, oh meu Deus, né? Passava lá o pombinho com a pombinha, que coisa mais fofa. E assim ia passando. E quando Adão olhava e pensava assim, será que uma vaca dá certo? Mas aí, quando ele viu o mugido dela, disse, não é por aqui não, não dá muito certo não. O peso dela não vai rolar. O fato é que ele ficou olhando para tudo aquilo que Deus havia feito e ele estava só, né? E aí a Bíblia diz assim, não é bom que você esteja só, percebe? E eu achei interessante esse prazo, esse espaço de tempo que Deus dá para Adão, para que ele percebesse que não é bom estar só, ok? Não é bom. Deus não fez o homem, Deus poderia ter feito, você concorda comigo? Que Deus poderia ter feito o homem e imediatamente fazer a mulher, mas Ele não fez assim. Deus fez primeiro o homem, e passou-se muito tempo, e o homem estava só. E Deus esperou que o homem percebesse que ele estava só e que precisava de uma auxiliadora, de uma adjuntora, de uma esposa, né? Então esse pastor antigo, ele dizia que o Adão ficava olhando os bichos e não via um que combinasse com ele. Todos tinham seus parezinhos, estava tudo perfeito, menos ele. E então tinha um açude lá perto da casa dele, então ele ia para lá jogar aquelas pedrinhas, né? E fazer aqueles ondinhas, né? Ele estava lá entediado, aí ele ia para o açude, né? Aí de repente chegava uma dona gazela lá com seu veado. Bom dia, bom dia.
E ele jogando as pedrinhas, né? E aí os bichos iam se aproximando para beber água e o Adão jogando as pedrinhas. Aí Deus uma vez olhou e disse assim: cara, antes que ele entupa meu açude, é melhor dar uma mulher para esse homem, né? Então o Senhor disse: hoje eu tenho um presente para você, você vai cair num pesado sono. E Deus deu uma anestesia lá no Adão, poderosíssima, arrancou uma das suas costelas e fez uma semelhante a Adão, mas segundo Cláudio Duarte, Deus fez primeiro o homem para corrigir os defeitos da mulher, não é? Então Deus fez o teste com o homem, e aí onde era aquele negócio quadrado, ele disse: vou fazer um violãozinho, não é? Uma coisinha mais delicada. Aquilo que era uma tábua de engomar, disse: vamos botar 2 Herberg. E assim Deus foi fazendo aquela maravilha. Então quando a expressão diz que o Adão, quando viu a mulher, disse: você afinal de contas é osso dos meus ossos, né? Na verdade a expressão é: como eu te amo, que maravilha, que coisa espetacular. Deu um gritão, né? E é muito assim que deve acontecer. Mas eu quero chamar a sua atenção que Deus só fez isso quando o homem percebeu que não era bom estar só. Ok? Não é bom estar só. E porque não é bom estar só, ele buscou então uma esposa para si. Então o versículo seguinte diz, Gênesis 2:24: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então observe a expressão: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. A expressão deixar pai e mãe, a gente já sabe, é um deixar geográfico e um deixar emocional, ok? E um deixar financeiro. E uma outra condição para a gente deixar pai e mãe é quando a gente vira homem. Estamos aqui? O assunto não é bem esse, nós vamos falar sobre sexo, mas estou fazendo aqui algumas considerações iniciais. Estamos aqui? Então veja bem: portanto deixará o homem pai e mãe. Ele viu que estava só. Boa parte de nós, quando busca uma pessoa para se relacionar, a gente não tem consciência ainda de que é bom estar só. Aliás, não é bom estar só. Não tem essa consciência ainda da solidão, da necessidade que eu tenho do outro. Na verdade, o motivo por que a gente busca alguém é mais por motivo sexual do que propriamente pelo objetivo correto, que seria buscar alguém porque é ruim estar só, é ruim viver só, é ruim viver sem compartilhar, sem ter alguém com quem compartilhar a vida, não é? Isso é muito ruim. Então o Senhor disse para deixar pai e mãe. Tranquilo aqui? Deixar pai e mãe significa deixar geográfico, então você tem que sair de casa. É um deixar emocional, portanto, todas as vezes que uma coisa der errada, não vai correr para debaixo da saia da mamãe para buscar conforto. É um deixar emocional. E o outro deixar é um deixar financeiro. Eu tenho que pagar minhas contas. Eu não posso viver às custas de papai e de mamãe. Ok? Então deixar geográfico. Isso é necessário para quê? Para que você viva bem com a pessoa com quem você vai escolher. Estamos aqui? É necessário que seja assim. Geralmente quando isso não é feito, o processo do casal fica muito difícil. Fica muito difícil. Tem problemas que não precisaria ter, porque não houve esse deixar geográfico, emocional e financeiro. A outra situação que Deus diz é: você vai fazer isso quando você for homem. Estamos aqui? Enquanto eu não deixo pai e mãe para me unir à minha mulher, eu não sou homem. Eu sou ainda um menino. Estamos aqui? Eu tenho uma frase que a gente cita no curso de casal que é assim: barata também faz menino. Certo? Então não é o fato de você ter o poder de fazer menino que torna de você um homem. Estamos aqui? Porque qualquer bicho faz menino. Gato faz menino, rato faz menino, barato faz menino, tudo faz menino. Passarinho faz menino, tudo faz menino. Então não é o fato de poder fazer o menino que torna de mim um homem. O que é que torna de mim um homem? Se eu estou pronto para deixar pai e mãe, me unir à minha mulher, para me tornar um com ela. Pronto. Essa é a situação de um ser, de um indivíduo, de um sujeito homem. Ok? Um sujeito que pega uma mulher, que pega outra, que pega 10, que pega 20,
esse não é homem, é menino. Porque ele não se responsabiliza por nenhuma delas. Ele não ama nenhuma delas, ele usa essas pessoas. Não é? Então, isso não é o que a Bíblia chama de homem. O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e se torna uma carne com ela. E observe que a expressão é se une a uma mulher. São quantas mulheres? Uma mulher. Dizem que o amante verdadeiro não é aquele que ama muitas mulheres. É aquele que ama uma mulher e a faz feliz. E enquanto faz ela feliz, ele mesmo é feliz. Pergunto para vocês, isso é fácil? Porque assim, amar muitas mulheres, ou melhor dizendo, ter relações íntimas com muitas mulheres, isso não é difícil. Na verdade, isso é a coisa mais fácil do mundo fazer isso. Contanto que os documentos funcionam direitinho, isso não é problema nenhum, não é? Agora, onde é que está o problema? É fazer aquela pessoa feliz. Aí é um bucho, irmão. Aí é o bucho. Porque muitas delas são usadas como um instrumento de relação íntima, mas elas vivem ansiosas, vivem depressivas, vivem com um senso de abandono, vivem com um senso de não pertencimento, vivem com um senso de vazio na existência. Isso por quê? Porque é usada por um e por outro, mas nenhum quer ela. E quanto mais é usada, menos ainda. Porque o projeto de Deus é deixar o homem a sua mulher, aliás, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornará uma carne com ela. A proposta de Deus é, você vai procurar alguém para você se misturar com ela e se tornar uma coisa só. Né? Então, nesse sentido, essas carências existenciais, elas vão ter o seu preenchimento. O projeto de Deus é perfeito. Estamos aqui? Então, observe essa consideração que eu estou fazendo para você. Então, já ficou claro que, segundo o projeto de Deus, a relação que é abençoada, ela é dentro do casamento. Estamos aqui? Posso ter relações fora do casamento? Pode. Vai ter bênção de Deus? Não. Deus nunca abençoou um projeto que eu estou fazendo. Deus abençoou o projeto dele. Se você entra no projeto, você tem a bênção do projeto. Se não, não tem. Ok? Isso acontece em qualquer lugar do mundo, irmão. Se você for trabalhar numa empresa, e você não fizer o trabalho de acordo com o que o patrão quer, ele vai te pagar salário? Ele vai te demitir. Porque você não entendeu o meu projeto. Eu te contratei para fazer algo. Você quer minha bênção? Uma obra que eu vou te dar. Vou te dar as contas, vá-se embora, pega o beco. Eu estou à procura de alguém que vai entender o meu projeto e entrar junto comigo naquilo que eu estou construindo. Estamos aqui? Deus está construindo algo. Então, quando você entra no projeto família, não precisa você ser crente. Eu nem sou crente para eu fazer essas coisas. Irmãos, Deus é Deus e o casamento foi Ele que instituiu. Você pode ser macumbeiro, sei o que você for. Mas quem fez o casamento foi Deus e as regras é dele. Então, se eu quiser ter um bom fruto daquilo, eu tenho que seguir as regras de Deus, não a minha. Porque a minha vai dar errado. Já está mais que provado que vai dar errado. Ok? Então diga comigo, eu preciso de pureza sexual. Não é impureza. É pureza, tira o in. Amém? Pureza. Eu preciso de pureza sexual. Imagina aqui comigo um negócio assim. O que é que você faria com um carro? Rafael, você conhece um carro possante assim, que corre muito? Bom mesmo, você aperta no acelerador, o bicho voa bem por lá. O Velozes e Furiosos é ótimo. Mas que carro é aquele, macho? É um Porsche. 900 cavalos. É doideira, não é não, o negócio daquele? Daqui para Moitas. Meu Deus. Sangue de Jesus tem poder. Porsche. Vamos sonhar, né? Vamos sonhar. Agora deixa eu te perguntar o seguinte. Imagina que nós temos um Porsche 900 cavalos. Nossa, um jumento já estava bom, que a gente já corre bastante, né? Agora você imagina 900 cavalos. Então a gente pega um Porsche 900 cavalos daqui para Moitas, bichão doido para correr, né? Aquele zoado da zona, aperta ele, e ele está impulsionando para correr, certo? Mas aí o cara esqueceu de botar freio. Como é que nós vamos fazer? Um carro com
900 cavalos, motorzão doido para correr, violento, animal. Meu Deus, eu estou vibrando, novinho, bonito, polido, brilhando, mas não tem freio. O que é que eu vou fazer? Vai ter problema, não é não? Ou eu vou morrer, ou eu vou matar alguém, ou então eu vou andar 10 quilômetros. Porque qualquer coisa eu saio do carro, eu seguro ele, aí pulo de novo 10 quilômetros, né? Pode ser que eu chegue em Moitas um dia. Você concorda que precisa de freio? O sexo é do mesmo jeito. Deus nos deu um Porsche, 900 cavalos de potência. Olha que doido. Mas Deus disse, bota freio nesse negócio, irmão. Amém? Você entende que o seu negocinho tem que ter freio? Sim ou não? Se esse bicho não tiver freio, ele vai matar a gente, ou você vai morrer. Amém? Uma das duas coisas vai acontecer. Então Deus te deu um Porsche, cuide bem dele. Então observe isso aqui, ó. Deus planejou o sexo para dentro do casamento, beleza? E ele fez isso por algumas razões. Primeira razão, para procriar a espécie humana. Ele mesmo disse dessa forma: seja fecundo, seja frutífero, multiplique. Deus tem o objetivo de que a raça humana ela se procrie, não é? O segundo motivo por que o Senhor estabeleceu o sexo dentro do casamento é porque o sexo, ele é um pacto de sangue entre dois seres humanos. Ele é uma aliança de sangue entre dois seres humanos. E o terceiro motivo é permitir que o sexo seja desfrutado plenamente, sem consequências negativas. Então observe isso aqui. Primeiro objetivo, por que Deus estabeleceu o sexo dentro do casamento. Isso está claro, gente? Eu sei que vocês estão tristes. Eu disse que hoje é um culto que eu perco um monte de membro, um monte de crente. Próximo culto ninguém vem mais. Mas eu tenho que pregar a palavra, ok? Eu tenho que pregar o que Deus espera de nós. É muito bom a gente pregar assim, cara, Deus me ama, é muito massa. Mas a pergunta é, como é que eu faço para agradar a Deus? Essa parte eu tenho que pregar também. Como é que eu faço para agradar a Deus? No livro de 1 Coríntios capítulo 10, o Senhor diz assim, olhe, muitos dos filhos de Israel que saíram do Egito, libertados com mão forte, eles ficaram prostrados no meio do deserto. Aí o Senhor diz, por que eles ficaram prostrados? Diz, porque eu não me agradei da maior parte deles. E por que Deus não se agradou da maior parte deles? A Bíblia fala, porque eles se entregaram à imoralidade. Então deixa eu te contar uma coisa, qualquer sociedade que se entregar à imoralidade, ela está fadada ao fracasso. Qualquer sociedade, qualquer família que se entregar à imoralidade, ela vai estar fadada ao fracasso, ela vai ficar prostrada no meio do caminho. Não vai chegar a desfrutar da terra da promessa, não vai chegar a desfrutar daquilo que é bom que Deus preparou para você. Todas as nações que foram expulsas da face da terra, que foram destruídas, que foram dizimadas, elas se entregaram à imoralidade. Todas, isso é regra, se entregaram à imoralidade. E uma vez que se fez isso, a destruição chegou. E deixa eu te contar, é exatamente isso que estão tentando fazer conosco. Hoje a sexualização exacerbada está começando na infância. E qual é o propósito? É para que a geração seguinte seja destruída. O único objetivo é esse. Existe um projeto de destruição da raça humana. E só tem uma coisa capaz de preservá-la. É se você andar nos princípios da lei de Deus. O Senhor te deu um Porsche, com 900 cavalos de potência. Mas precisa de freio. Se não tiver freio, você vai barroar. Se não tiver freio, você vai sofrer acidente e vai causar acidente. Porque não há freio. Amém assim? Então está claro sobre que o objetivo primário da relação sexual é procriação, é criar filho, é ter filho. Eu não vou falar sobre esse assunto, mas é um assunto muito interessante. E é exatamente a razão do porquê as pessoas hoje não querem mais ter filhos. Tenho falado algumas coisas sobre isso, né? Hoje não é a razão, não é o nosso caminho. Mas eu estou só citando isso aqui. Muitos não querem mais ter filhos. E não quer ter filho porque ter filho dá trabalho. Filho é peso.
Filho é caro. É a primeira coisa que a gente escuta. Filho custa caro. Filho é herança do Senhor. Filho é bênção do Senhor. Talvez você não saiba o que significa você chegar na velhice. Absolutamente só. O que é você morrer e simplesmente ninguém se lembrará de você. Não tem ninguém que terá a tua semente. Você simplesmente passou pela terra e como uma nuvem desapareceu. Você é um nada. Nada. Você passou e nem catinga deixou. Não há lembrança, não há memória. Você não tem semente. Você é estéril. Você é uma árvore seca. Passou e já era. Porque eu não quero ter filho dá trabalho. Deixa eu te dizer, a relação íntima foi feita por Deus, ela é maravilhosa. Depois que Deus criou toda a terra, todas as coisas, a Bíblia diz que Deus olhou para tudo que fez e disse, é muito bom. Tudo que eu fiz é muito bom. E dentro desse pacote estava o sexo. Ele criou o homem e a mulher e disse, façam meninos, muitos meninos, encham a terra. E viu Deus que isso era muito bom. Deus ficou feliz com o que fez. Então, o sexo é uma bênção. Entretanto, o primeiro objetivo dele é procriação, é ter filhos, é deixar uma herança, é você ser um ambiente onde Deus pode derramar a sua riqueza. E a sua riqueza são os seus filhos, herança do Senhor, fruto do seu galardão, que o Senhor dá àqueles que Ele ama. Ok? Agora, normalmente as pessoas que querem, que estão fazendo filhos adoidados, são exatamente pessoas que não têm a menor condição de ter filhos. E por que não tem? Porque são envolvidos com coisas erradas, com coisas que não devem. Ele não vai ter nada para ensinar aquela criança, para formar aquela criança. Vai ser um coitado colocado no mundo sem freio, sem destino, sem propósito. Porque não tem um pai para dizer, filho, me imita. Olha para mim, papai vai estar contigo. Imita os meus passos. Faz o que eu faço. Anda comigo, cola comigo, fica junto de mim. Vem cá, filho. É a maior alegria do pai. Eu me lembro que eu era desse tamanhozinho assim, bebezinho. E o meu pai é bem baixinho, era bem baixinho. Talvez do tamanho da Maísa. Meu pai era bem baixinho, mas eu me lembro de uma cena maravilhosa da minha infância. E era que nós íamos para um determinado canto, a pé, e eu bem pequenininho, segurando a mão dele assim. Ele ia levando minha mão assim. E eu, a minha visão de baixo para cima, eu enxergava um homem gigantesco, né? Meu pai era baixinho, mas era que nem o Igor. Não era? Era baixinho, mas era musculoso, as veias sobressaltavam os braços, ele era carpinteiro, né? Acostumado a pegar peso, então ele era possante. Então aquilo para mim era maravilhoso. Pegar aqui a mão do meu pai, eu me sentia o máximo, né? Porque eu estou segurando a mão do papai, aquela coisa toda, né? Então assim, aquilo é uma cena, na cabeça de uma criança, talvez eu devia ter 2, 3 anos, não me lembro, mas era muito pequenininho, mas tem essa memória de uma mão forte, de um braço forte, de um homem que me conduzia pelo caminho. O que acontece? Muitos homens têm filhos, geram filhos, mas os filhos jamais desfrutarão desse privilégio de segurar na mão dele e dizer, eu tenho um pai, ele cuida de mim, ele me ampara, ele é o amor da minha vida, eu me sinto seguro, me sinto bem com ele. Gente, isso é crueldade demais. Isso é crueldade demais. E por que é assim? Porque é a prática de sexo sem regra. É comum a prática de sexo fora do casamento. Beleza, você vai fazer menino, mas quem vai cuidar daquele menino? Aquele menino vai precisar de amor. Aquele menino vai precisar de amparo. Aquele menino vai precisar de aconchego. E onde é que ele vai ter isso? Se você não pode dar. Se você não vai dar. Se você se nega a dar. Então escute. O primeiro objetivo, porque Deus criou o sexo, é para que você faça filhos. Mas escute, não antes de você ter deixado pai e mãe, se unido à sua mulher, para se tornar uma carne com ela. Depois desse ambiente, o Senhor disse, agora eu vou presentear vocês com coisas boas. Eu vou lhes dar filhos. Aí é bênção, irmão. Aí é o projeto de Deus. Agora, para que isso aconteça, eu preciso de quê? De pureza sexual. Pureza sexual. Pureza. Amém? Pureza sexual. Eu preciso botar freio nesse negócio. Difícil?
Pode ser, mas tem que botar. Tem que botar. Então tá tranquilo? O primeiro objetivo é fazer menino, contanto que esteja dentro desse ambiente de família. Deixar financeiro, deixar geográfico, deixar emocional, se unir a uma mulher, se tornar uma carne com ela e dali então fazer os meninos. O segundo propósito porque Deus estabeleceu o sexo dentro do casamento é porque o sexo ele é um pacto de sangue entre o homem e a mulher. Existem na Bíblia sérias advertências para que não se tenha sexo aleatoriamente, para que não se faça sexo aleatoriamente. Se você mantiver relações sexuais com uma prostituta, a Bíblia diz que você se juntou com ela num pacto. Mesmo depois de ter ido embora, em certo sentido, você ainda permanece ligado com aquela pessoa. Porque você se aliançou com ela no ato sexual. Já já eu vou ler um texto bíblico para vocês. Eu penso que vocês já devem ter ouvido essa palavrinha ímen, não é? A cobertura vaginal, né, da mulher, uma membrana. Segundo a gente estuda, essa membrana ela não tem propósito nenhum. Não tem um propósito médico, biológico, nada. Então simplesmente lá está o órgão feminino e tem uma membrana cobrindo a porta de entrada. Apenas um pequeno orifício para sair menstruação. Apenas isso. Então há uma membrana ali fechando a porta. Mas olha só o que a ciência descobre, que aquela pequena membrana tem as maiores concentrações de vasos sanguíneos do corpo. Essa pequena membrana cheia de vascularização, cheia de sangue. Não é? A única coisa que aquela membrana tem é sangue. Não é doido isso? Então na hora que você deixa pai e mãe, se une à sua mulher e se torna um corpo com ela, você vai ter uma relação. A primeira relação normalmente vai ter sangramento. Porque aquela membrana foi rompida. E Deus está dizendo, aqui aconteceu uma aliança de sangue. Você é um com ela, ela é um com você. Aquilo que Deus uniu, não separa o homem. É uma união para sempre. Irmãos, veja, não existe nenhuma função o ímen. Não tem função. Biologicamente, na medicina, não tem função. Para que aquilo está ali? Deus deixou para que você, na hora que tivesse a primeira relação, sangue jorrasse e vocês tivessem uma aliança de sangue entre você e seu marido. Agora isso só vai acontecer se o quê? Se eu for puro. Se eu tiver pureza sexual. Aí você tem a aliança de sangue. Então escute bem. A Bíblia fala que todos os outros pecados que alguém comete, esse pecado é cometido fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Se você roubar, isso vai ser fora do seu corpo. Se você brigar, isso é fora do seu corpo. Você não se torna um com aquela pessoa que você amaldiçoou. Mas se você tiver relacionamento sexual com uma pessoa, você se tornou um com ela. Para alguns é difícil entender como que um casal pode dormir junto por um tempo e depois, quando decidem romper o relacionamento, tem dificuldade de prosseguir os seus caminhos. Olha isso aqui. Para alguns é difícil entender como é que um casal dormiu junto por um tempo e depois eles decidem romper o relacionamento e cada um vai seguir as suas vidas, mas eles têm muita dificuldade de dar seguimento às suas vidas. Por que isso aconteceu? Porque eles estão ligados um ao outro. Ok? Então deixa eu ler para vocês aqui um texto de 1 Coríntios capítulo 6, para vocês entenderem. Então, só repetindo aqui. O primeiro motivo por que Deus estabeleceu o sexo dentro do casamento, porque é para que eu possa ter filhos. Não é assim? Deus criou um ambiente seguro para eu ter filhos. Um ambiente seguro onde tem papai e mamãe. Por favor, se tiver na sua cabeça a ideia,
Eu vou ser mãe solo. Eu vou ser mãe sozinha. Não quero homem. Homem só presta para trocar lâmpada. Vem para a TGF. Se não quiser virar crente, eu vou já chamar vocês para virar crente, ok? Daqui a pouco eu vou chamar. E se você quiser virar crente, vai logo se preparando aí. E você diz, eu quero virar crente. Então vem pelo menos para a TGF para você ouvir ministrações, para ajudar você a enxergar direito algumas coisas. Homem não foi feito para trocar lâmpada, ainda que ele troque. Ele tem uma função primordial na construção do seu filho, assim como a mãe também. A criança vai precisar do pai e vai precisar da mãe. O pai tem substâncias para entregar ao seu filho e a mãe também. Se você é mãe sozinha, vai ser muito ruim para o seu filho, para você também. Porque vai ter muita época que você não vai saber o que fazer. Porque você precisava ter alguém do seu lado. E cadê esse alguém? Deixa eu dizer para você, irmãos, pureza sexual. Você vai manter a pureza sexual porque você quer ter uma família estruturada. Talvez muitos de vocês tenham vindo de lares destruídos. Lares que sofreram divórcio. Lares que passaram por traição de mãe ou traição de pai. E por causa disso a família acabou. Várias situações. Cada um de vocês vieram de algum tipo de casa. Algum tipo de casa que o pai bebe e não para de beber. Outros usuários de drogas, de outros tipos de drogas. Outro que não dá um prego na barra de sabão, a família passa necessidade e ele não é provedor da sua casa. Enfim, cada um de vocês estão vindo de um ambiente familiar e muitas vezes esse ambiente é um dos piores ambientes. Não é esse o projeto de Deus. Não é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus é que haja homem posicionado como homem e mulher posicionada como mulher. E a criança entra dentro desse espaço e ela cresce saudável para se tornar um ser humano saudável. É muito forte isso. É muito forte. Então olhe só o que é que Paulo explica aqui em Coríntios capítulo 6, versículo 12. Deixa eu ler para você aqui. Por favor, me ajude nesse negócio. Olha só. Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você está entendendo isso aqui? Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer todas as coisas? Posso. Eu posso ter quantas mulheres eu quiser, ter relação com quantas eu quiser, beijar quantas eu quiser? Pode. Mas não deve. Você compreende isso? Eu posso, mas não devo. Porque eu tenho que saber o que eu quero da minha vida. Então eu me lembro de um homem que uma vez chegou para mim. Minha filha, nós já temos quantos anos casados? Eu acho que o galardão da minha mulher vai ser grande, né? Não, acho não, tenho certeza. Nós estamos com 30 anos de casados, né? 30 anos que essa mulher me suporta, aleluia, Jesus. São 30 anos. Rapaz, é muito tempo, né? 30 anos. Fora o tempo que a gente namorou, né? 35 anos já. Ela me achou quando eu era uma criança, 14 anos. Me amou quando eu era uma criança. Então, quando Deus disse para Jeremias, quando tu ainda era uma substância sem forma, eu te amei no vento. Eu entendo perfeitamente do que ele estava falando, né? Então, estamos há 35 anos, né, que nós nos relacionamos. Eu era uma criança quando ela me encantou, né? Gente, não namore aos 14 anos, pelo amor de Deus. Principalmente na TGF, ok? Só namora quando tu for casar. Eu namorei e casei, né? É a minha primeira mulher e única. Amém? Isso é possível? Tá aqui eu e ela. Amém? É possível, é a minha primeira mulher e única mulher, né? Primeira e única. 35 anos. E então uma vez um homem chegou para mim
há muitos anos atrás, e ele disse: como é que tu consegue ficar tanto tempo com uma mulher? Porque, rapaz, eu já tive umas 4. E eu já estou doido para mandar essa última para ir embora. Aí eu disse para ele: onde é que tu arranja tuas mulheres? Aí ele disse: no bar. Eu digo: ótimo. Eu não sou cachorro, não. Depois de 3 ou 4 cervejas, né? Aquela que se aproxima ali é nós, estamos juntos. E termina a noite junto. Aí quando se acorda de sangue de Jesus, tem poder. Era para ter dito isso ontem, amados, antes de beber a cerveja, né? Então, eu estava explicando para ele: meu amigo, onde é que você arranja suas mulheres, né? No bar. Então pronto, você vai ter o semelhante atrai semelhante, não é assim? Deixa eu te contar, irmãos, não é os opostos que se atraem, ok? Tira essa conversa da tua cabeça. Não são os opostos que se atraem, são os semelhantes. Então você olhe para o namorado que você está olhando, para o garoto que você está admirando. Você diz: se ele é um vagabundo, perdão, você é vagabunda, ok? Semelhante é atraído por semelhante. Fica claro isso na tua cabeça. Não são os opostos que se atraem, são semelhantes. Por exemplo, eu odeio mulher fofoqueira. Jamais eu casaria com uma. Eu detesto mulher que mente. Jamais eu casaria com uma mulher mentirosa. Percebe? Eu estou buscando quem? Semelhança com os valores, com os princípios, com as ideias que eu tenho. Quando eu encontro alguém que combina com aquilo que eu sou, eu digo: é nós, dá para a gente andar junto. A Bíblia fala que 2 não andarão juntos se eles não tiverem de acordo. Só anda junto se tem acordo, irmão. Estamos aqui? Então, por favor, observa isso na tua cabeça. Com quem que tu está se aproximando, porque você está se aproximando com quem é semelhante. Então aquele homem estava dizendo: como é que tu consegue viver há tanto tempo junto? Eu digo: porque eu busquei a minha mulher diante do Senhor. Eu me converti aos meus 12 anos de idade. E com 12, 13, 14, deixa eu ver, 12, 13, 14, 2 anos depois Deus já me deu minha mulher, ó. Olha que doido, não é não? Foi ligeiro, rápido, mas que vexado. Deus me deu minha mulher. Eu fiquei órfão aos 11 anos, pai e mãe, mais ou menos. Meu pai não morreu, mas era órfão de pai vivo. E qual era a minha maior ansiedade, o meu maior desejo? Ter uma família. Sim ou não? O maior desejo era ter uma família. E graças ao meu bom Deus, eu encontrei uma boa família. E quando nós fomos casar, obviamente eu queria uma mulher de Deus. A minha mulher não era crente. Quando ela me conheceu, ela era muito louca, as roupinhas eram desse tamanho. Essa mulher santa que vocês veem aqui, no manto, um dia ela foi dessa forma, as roupas minúsculas, e eu era bem crentezinho da Assembleia de Deus, menino de oração, aleluia, consagrado, né? E aí a maluca chegava com um brincozão pendurado, deste tamanho, pena de arara, desse tamanho, metida a hippie, roqueira, misturada, não dava nem para distinguir o que era. Era dessa forma. Trabalhava em Fortaleza, só vinha para cá de 15 em 15 dias, e olha lá. E aí achou ela graça, né? Eu achei graça aos olhos dela, então ela disse: é tu que eu quero, vou casar contigo e vou ter 2 filhos. Eu digo: vai de reto. Jamais. Né? E muitas vezes eu fugia, eu saía daquele negócio porque ela me deixava constrangido. Né? Então ela não era aquela mulher que combinava com os meus interesses e os meus objetivos. Né? Ela era maluca. Ela era do mundo, ela era de outra vibe, era de outra tribo. Eu era de uma tribo diferente. E ela disse que ia ser assim. E eu me benzi e disse que Deus me proteja. E passou-se o tempo, né? Passou-se os dias. E ela de fato se apaixonou por mim. Deus é muito bom.
Foi misericordioso comigo. Não sei o que ela viu, mas ela viu alguma coisa. E aí, quando foi um tempo depois, ela se converteu, aceitou a Jesus de verdade, com força. O irmão dela chamou ela para ir para o culto, e ela foi. Quando chegou lá, com as roupas inadequadas dela, toda constrangida. Se você veio para a igreja com roupa constrangida, a gente tem uns paninhos ali, ok? Então não fica constrangido, tem uns paninhos azul que a gente te ajuda, né? No caso dela, na época, não tinha esses paninhos. Então ela chegou na igreja toda com aquelas roupas esquisitas, mas ficou lá tentando se proteger. E o pregador falou, e parece que o pregador descreveu a vida dela, né? Contando sobre quando ela ia para as festas, e os tempos em que ela se isolava, e o vazio existencial que tinha dentro dela, um buraco em que precisava. E eu sei que o cara descreveu tudo que ela vivia. E ela disse: como é que esse homem sabe da minha existência, da minha vida? São coisas que eu vivo sozinho. Como é que ele sabe dessas coisas? Deus sabe, amém, irmãos? Deus conhece você por detrás e por diante. Deus conhece você lá nas madrugadas, lá nos lugares difíceis que você está, Ele está vendo. E assim foi o caso dela. Então, quando o pregador disse: quem quer aceitar Jesus, ela se levantou, entregou a vida dela a Jesus, chorando, porque é importante chorar. Se você vier para cá aceitar Jesus, não chorar, a gente já tem um diácono preparado para beliscar, mas tem que chorar. Tem que ter um choro que é para dizer que é de verdade, né? E aí ela entregou a vida dela a Jesus naquele dia. E aí a vida dela mudou, os pensamentos mudou. E aí tinha uma irmã que ela era cupido, né? Ela disse: por que você não dá uma chance para a irmã? Veja a irmã, não sei o quê. Aí um dia eu ia para casa pensando: meu Deus, será? Será? Eu acho que eu vou fazer isso. Nova convertida, tinha acabado de aceitar Jesus. Se fosse no nosso tempo, eu ia falar com o pastor: deixa eu discipular a irmã, né? Mas na época eu não tinha esse negócio de discipulado. Aí eu fui falar com ela. Meu irmão tinha me ensinado a como é que a gente canta uma mulher, né? Aí eu cheguei lá, eu já tinha aprendido, porque eu tive uma frustração com outra menina que eu tentei namorar. Meu irmão tinha ensinado que a gente chega assim e pergunta: quer ter um compromisso? Aí eu fiz essa pergunta para a menina que eu estava afim, né? Você quer ter um compromisso? A menina disse assim: como assim? Eu digo: não sei, meu irmão me ensinou só até aqui. Meu irmão, dessa parte aqui para frente eu não sei como é que faz não. Aí a menina foi generosa e disse assim: tu tá falando de namoro? Eu digo: esse negócio é isso mesmo. Tô a fim de namorar com você. Mas não deu certo não, namoro com ela. Aí quando eu fui à vez dela, eu já fui mais, né? Já tinha uma experiência do primeiro fracasso. Agora eu já estava mais especialista, né? E aí eu cheguei: e aí, ainda tem aquele lance, né? Aquela coisa de é nós, sei o quê. Aí ela disse: vou falar com o papai. Aí eu digo: tá certo. Aí ela falou com o papai, né? Eu achava que era o Pedro Moura, meu sogro. Não, ela foi falar com Deus. Olha aí, mano, a menina nova convertida. Peraí que eu vou falar com Deus sobre isso. Se ele... Olha a diferença. A diferença é doida, né? E aí quando eu cheguei no outro dia, eu disse: e aí, falou com seu pai? Falei. O que ele disse? Sim. É nós. Ah, o que eu disse? À noite já tenho para onde ir. Olha que beleza. Agora eu tinha uma namorada. Meu Deus, sofá verde. Não era não? Sofá verde. Naquele dia eu estava sendo introduzido na família Moura, né? E daí veio minha esposa, anos depois. E de fato tivemos 2 filhos, Levi e Letícia. Cá estão eles. A mulher era profeta, mesmo estando no mundo, né? Mesmo estando distante de Deus. Que é um negócio interessante. Gente, o amor de Deus por nós é tão absurdo que você não consegue entender. Ela tinha experiências com Deus mesmo antes de entregar a vida dela para Jesus. E eu sei que isso acontece com muitos de vocês. Deus fala com vocês. Não é por causa dos lugares que vocês estão ou que vocês fazem que Deus não ama, pelo amor de Deus. O Senhor ama vocês com um amor tão indizível que se vocês soubessem disso, vocês devolveriam esse amor
de volta, porque Ele ama muito. E a minha esposa teve essas experiências, de fato, de Deus conduzindo e guiando ela, mesmo antes dela entregar a sua vida a Jesus e não entender nada. Às vezes, quando ela ia orar a Deus, quando não era crente, ela dizia, eu quero falar com o Deus da minha mãe, não é? Eu quero orar como a minha mãe ora, para o Deus que a minha mãe ora, porque ela via a mãe dela orando, né? E aquilo impactava a vida dela, então ela sabia que era real aquela experiência da mãe com Deus, sabia que havia um Deus no céu que olhava por ela. E então ela disse que falou com Deus, Deus disse sim, olha só, Deus me aprovou, que massa, que legal. E daí a gente começou o nosso namoro e a nossa família. Então, se você quer ter uma família abençoada, segura a perereca. Amém? Vocês entenderam? A irmã Leoneide está aqui. A irmã Leoneide disse, pastor, o senhor disse cada coisa, que às vezes se eu pudesse eu voava em cima do senhor para segurar a língua. Eu digo, não, mas é isso aí, irmãos, tem que segurar. Estamos aqui? Não tem outro negócio, tem que segurar mesmo. Tem que segurar a onda, tem que botar freio nesse negócio. Se for entregar, entrega para uma pessoa especial. Amém? Entrega para uma pessoa especial. O teu corpo não foi feito para prostituição. Fala isso comigo, diga, meu corpo não foi feito para prostituição. 1 Coríntios capítulo 6, já vou encerrar. Se você vai entregar a sua vida a Jesus, vai logo preparando o coração aí. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, tá claro isso? Eu posso todas as coisas, mas não devo. Depois ele disse, o alimento é para o estômago para o alimento, mas Deus vai destruir tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor. Você pode falar isso comigo? O corpo não foi feito para a prostituição, mas para o Senhor. Tá claro isso? Veja bem, o Senhor está dizendo que o alimento foi feito para o estômago, e o estômago foi feito para o alimento. Mas na ressurreição dos mortos, essas duas coisas vão acabar. Não vai ter mais estômago e nem alimento, porque você não precisará mais disso. Mas o seu corpo vai permanecer. Por quê? Porque o seu corpo foi feito para o Senhor. Olha só o que diz. Versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membro de uma meretriz? Resposta da Bíblia, de modo nenhum. Quando eu falo aqui prostituição, prostituta, não necessariamente significa dizer aquela mulher que faz sexo por pagamento. Isso aqui é uma relação sexual fora do casamento, uma relação sexual impura. O Senhor disse que eu não deveria fazer isso. Ou não sabeis que o que se une a uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Olha o que a Bíblia diz. Fugir da prostituição. Qualquer que comete pecado fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Então fala comigo, meu corpo não foi feito para a prostituição. Estamos aqui? Não foi feito, o meu corpo foi feito para o Senhor. O sexo, irmãos, ele é um sinal físico de uma experiência espiritual. Ele é um sinal físico de um ato espiritual. Esse aqui é uma coisa que ninguém, ou poucas pessoas têm esse discernimento. O sexo é uma coisa física, mas ele é espiritual. Quando você tem uma relação sexual com uma pessoa, você tem uma relação física, na alma e no espírito. Física, alma e espírito. Não é uma relação biológica. Para o mundo, fazer sexo é como fazer xixi. É uma necessidade física. Mas de acordo com o que a gente aprende de Deus, não é assim que acontece.
Por isso que você tem tantas pessoas destruídas, porque elas acham que a relação sexual é apenas uma relação física, e não é. Todo o seu ser está envolvido naquilo, o seu corpo, sua alma e seu espírito. E tem mais um detalhe, a pessoa com quem você tem relação, tudo que está sobre ela passa para você. Se ela tem depressão, você vai começar a ter problema. Se ela tem possessão demoníaca, você vai compartilhar os demônios junto com ela. Eu me lembro de uma situação de um cara que contou para nós uma experiência. Ele era crente, mas vez ou outra ele se desviava. E nas vezes que se desviava, ele conta que teve uma experiência com uma garota. Juntou uma turma de amigos, foram para uma ponte, pegaram uma menina. E cada um teve relação com essa menina. Esse cara era crente, desviado. Mas ele conta que na hora que teve relação com aquela menina, no automático, ao sair dali, ele percebeu o peso e a carga que aquela menina carregava sobre si. O sexo não é biológico apenas, ele é biológico, mas também é alma e espírito. É o seu ser completo que está tendo uma relação ali. Você absorve o que aquela pessoa carrega na vida. Por isso que a Bíblia fala, serão os dois uma só carne, vocês se tornarão uma coluna, um sedimento. Uma coluna dessa, ela tem ferro, ela tem areia, ela tem pedra e ela tem água. Depois que você bota tudo junto, soca, deixa descansar. Depois que você tira, ela virou uma coluna. Já não é mais pedra, já não é mais areia, já não é mais ferro, é uma coluna. Juntou uma coisa só. Então, quando você tem relação íntima, é isso que acontece. Você virou uma coluna com aquela pessoa. Deus uniu aquelas duas partes, porque o sexo é uma aliança entre duas pessoas. Eu estava pregando numa igreja e contei essa experiência desse rapaz de Ubajara. Aí, no final do culto, um rapaz me procurou e disse: pastor, me impactou muito essas coisas que o senhor está conversando sobre sexo aqui. Porque recentemente eu tive uma experiência muito terrível. Aí ele conta que também do mesmo jeito, eu estava na igreja, deu umas escorrepadas, foi para o mundo de novo, e aí arranjou uma menina e levou ela para um motel. Na hora que ele estava lá com a menina, que olhou para o espelho de cima, ele não viu a menina, viu um demônio sobre ele. Um demônio tendo relação com ele. Ele saiu daquele lugar e disse: eu tenho que consertar minha vida, tenho que corrigir minha vida. Perceba, esse rapaz teve a visão dele aberta. Qual é o problema? A maioria de nós não tem, acha que é só uma relação física. Não é relação física. Eu me lembro de um outro rapaz que estava num ponto de ônibus. Esse rapaz, ele era um meninozinho crente da igreja. Quando ia expulsar demônio, o pastor chamava esse menino: vem cá, meu filho. Porque o meninozinho era invocado. Manifestava um demônio, o meninozinho: sai em nome de Jesus. E o demônio saía. E o pastor ia lá ter trabalho, porque tem gente que tem uma fé muito doida sobre essas coisas, né? Tem um dom de libertação, que é uma coisa impressionante. E o pastor sabia que aquele garoto, aquele jovenzinho tinha isso. Então, tinha lá o pastor ia lá brigar com o demônio: vem cá, meu filho, taca a mão aqui. O menino vinha, tacava a mão. E ficava livre. Quando foi um dia, esse garoto estava em Fortaleza, parada de um ônibus. As pessoas iam e vinham. De repente chegou uma loira muito massa. Menina bonitona, delícia. Aí chegou perto do rapazinho: e aí, tudo bom? Massa, tudo bem, legal, show. Bom, o que você está fazendo aqui? Esperando o ônibus. Depois só puxar uma conversa e diz: e aí, vai rolar? O que, menino? Sou crente. Aí: não, mas ninguém está vendo. Tu está tão longe de casa. Onde é a tua igreja? Minha igreja é lá em tal cidade, bairro. Mas estamos distantes. Tu vai deixar de curtir esse momento tão massa? É nós. Aí eu sei que a menina foi conversando. A Bíblia chama isso de lábios como favos de mel. E o garoto foi sendo seduzido por aquela menina, e acabou que os dois tiveram relação naquele dia. Passaram-se os dias, o garoto estava na igreja, ninguém viu, concorda? Ninguém viu, foi como ela disse, ninguém viu, ninguém sabe. E aí lá está o pastor, demônio manifesta: o pastor, vem cá, meu filho.
Na hora que o meninozinho levanta a mão, o demônio fala: lembra aquela loura? Era eu. Você consegue imaginar o impacto que é para esse garoto? Era eu. Então, escuta o que eu estou te falando. Relação sexual não é uma relação biológica. É uma relação de alma e espírito. Quando você não tem a relação dentro da aliança do casamento, você está chamando demônios, cultuando demônios. Eu sei que essa pregação vai para o YouTube e vai chover de comentários. Esse pastor é doido, é abestado, é não sei o quê. Irmãos, eu não tenho a menor dúvida de que isso é a palavra de Deus e é assim que acontece. E eu quero que vocês, jovens, tenham uma família abençoada. Eu quero que vocês tenham filhos e os seus filhos tenham mãe e pai. É isso que eu quero. E se vocês viverem a pureza sexual, Deus lhes dará. Deus lhes dará. Deus lhes dará. Agora, se vocês se entregarem à imoralidade, o Senhor disse: eu mesmo vou destruí-los. Sabe, uma das coisas que eu percebo na Bíblia, irmãos, é que a Bíblia começa com uma história de casamento. Por favor, sempre guarde isso na sua memória. A Bíblia começa com uma história de casamento. Deus fez Adão e Eva e disse: deixa pai e mãe, se une a sua mulher, ok? Começou com um casamento. E a Bíblia também termina a história da humanidade com um casamento. E é uma das cenas mais lindas que você vai ver na Bíblia. Um dos últimos capítulos lá do livro de Apocalipse, capítulo 21. Como termina. A Bíblia começa com uma festa de casamento e termina com uma festa de casamento. Olha só, capítulo 21. Eu vi um novo céu e uma nova terra, disse João, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: eis o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo será o seu povo. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem haverá mais lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o Senhor diz: eis que eu faço novas todas as coisas. Escreve, pois, estas palavras, porque elas são verdadeiras e são fiéis. Observe que coisa extraordinária que Deus está dizendo aqui. Ele termina a história humana descrevendo uma cena de casamento. Não é não lindo? Começou com o casamento, terminou com o casamento, e no meio da história, Jesus começa o seu ministério numa festa de casamento. No dia que o vinho acabou, Jesus estava na festa do casamento e disse: é aqui que eu vou começar o meu ministério. E o Senhor transformou a água em vinho, abençoando aqueles casal, dizendo: nunca faltará alegria dentro da sua família, porque eu estou tornando a água, o vinho que acabou, eu estou transformando no vinho novo. Jesus está dizendo que se você me leva para dentro da sua casa, quando o vinho acabar, me entregue água e eu vou começar um milagre. Encha as talhas e eu vou operar o milagre, sabe? Jesus começou isso, não é por acaso, queridos, porque quando você casa, óbvio que o casamento vai ter desafios. Eu não estou dizendo aqui com isso que o casamento vai ser só facilidade, claro que não, porque o casamento é o lugar onde você vai deixar de ser menina para virar mulher, é onde você vai deixar de ser um moleque para virar homem. E em todos esses lugares tem desafio. Todo crescimento dói. Todo crescimento dói. E isso é dentro do casamento, vai ter desafio. Mas o que Jesus falou foi: se o vinho acabar, chama por mim. Se a alegria acabar, chama por mim, e eu vou fazer novas todas as coisas dentro da sua casa. Então, a história de Deus na Bíblia começa com um casamento, termina com um casamento.
E no meio da história, Jesus começa seu ministério transformando água em vinho. E a gente vai encontrar uma declaração na Bíblia, talvez uma das mais fortes, como eu já citei para vocês. Hebreus 13:4, a Bíblia fala: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porque aos devassos eu vou destruir. Vocês podem dizer isso comigo? Honrado seja entre todos o matrimônio, porque aos devassos eu vou destruí-los. Eu não quero estar dentre os devassos. Eu quero estar entre aqueles que honram o casamento, que desejam e celebram o casamento. Amém? Então estou convidando vocês para que vocês tenham pureza sexual. Pureza sexual, porque é a forma de você criar uma família estruturada. E é a forma de você agradar a Deus, e é a forma de você ver Deus. Deus deseja nos levar para níveis maiores. E a pureza sexual está dentro desse processo. Não é fácil, mas é possível. Amém? Não é fácil, mas é possível. Eu não sei se te abençoou essa palavra. Vou encerrar por aqui. Até porque não se pode pregar toda a Bíblia numa noite só. Assim, mas eu espero que essa parte que eu falei seja claro para você, abençoe sua vida. Quando eu era jovenzinho, eu também ouvi ministrações dessa forma e me abençoou muito, porque eu pude alinhar a minha história, eu pude alinhar a minha vida. Pastor, eu não estou de acordo com o modelo, o que eu faço? Arrependa-se. Eu não estou bem, não estou certo, tem muita coisa para consertar, o que eu faço? Arrependa-se. A Bíblia fala que quem se quebranta, o Senhor restaura. Existe restauração, irmãos. Deus é um Deus de restauração. O Evangelho começa com arrependimento. Arrependimento quer dizer muda a tua mente e volta a fazer o que é certo. Todos nós vamos errar. Quem andou de bicicleta uma vez caiu, se ralou, se rasgou. Mas o que a gente faz? Curativo, remédio e volta a andar de bicicleta. Amém? Então não é porque eu caí, não é porque eu errei que quer dizer que tudo está perdido, não. Deus deixou um caminho para nós, chama-se arrependimento e quebrantamento. Clama ao Senhor e Ele te ouvirá. E Ele porá os teus pés sobre uma rocha firme. Esse é o projeto de Deus. Então veja, se essa palavra falou com você, é a hora que eu vou te chamar para ser crente. Amém? Eu vou te chamar para ser crente, eu não vou insistir, porque é uma decisão que você tem que tomar na sua própria consciência. Se você entendeu que Deus está chamando você para um tempo diferente, eu quero orar por você, quero chamar você para participar dessa família chamada TGF, amém? Glória a Deus. Vamos cantar.